quero trazer para vocês nossa palestrante, né? Já estamos finalizando, falta 2 palestras, infelizmente, mas estas são show de bola, hein? Vamos lá. Mariana Marques Ferreira. Mariana Marques é graduanda em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Paraíba, UFPB. Atualmente é pesquisadora pelo Laboratório de Microengenharia, o LME, do Departamento de Engenharia Elétrica da UFPB, com estudo voltado para a colheita de energia térmica. O título da sua apresentação é Colheita de Energia Térmica, transformando calor em energia elétrica. Mariana, seja bem-vinda ao Boa nosso tarde. evento. Fique à vontade, áudio e vídeo já está ok. Pode apresentar sua tela. Estão vendo minha tela? Perfeitamente, ela cheia, ok. Quando você quiser, pode iniciar. Ok. Boa tarde, primeiramente. Sou Mariana, como o Thelma apresentou, e hoje vou falar um pouquinho sobre colheita de energia térmica, transformando calor em energia elétrica. Minha apresentação vai estar dividida em colheita de energia térmica, colheita de energia térmica, transdutor, no qual será apresentado o módulo termoelétrico, e, por fim, o circuito condicionador de energia, no qual eu vou falar um pouquinho sobre o LTC 3108. Mas o que seria colheita de energia térmica? Colheita de energia térmica é uma prática de capturar energia presente no ambiente nas mais diversas formas, seja ela através da radiação solar, calor, radiofrequência, química, eólica ou até vibrações mecânicas, a fim de alimentar dispositivos de baixa potência. Com isso, a gente tem um seguinte sistema genérico para colheita de energia térmica, em que a gente tem a fonte de energia e que a gente vai utilizar um transdutor para realizar essa conversão de energia, seja ela de energia térmica para energia elétrica, seja ela de radiação solar para energia elétrica. Só que essa conversão não me dá diretamente uma energia que eu possa alimentar um dispositivo de baixa potência. Aí, com isso, preciso utilizar um circuito condicionador de energia, em que seu principal papel é deixar essa tensão utilizável. Ou seja, estou uma tensão adequada para o meu dispositivo. Só que muitas vezes, essa tensão gerada pela minha fonte, ela excede. Meu dispositivo não vai consumir tudo. Aí, com isso, aparece o dispositivo de armazenamento de energia, onde ele vai estar ali para armazenar a energia excedente, como já o próprio nome diz, dispositivo de armazenamento de energia. E uma das mais variadas formas de energia presente no ambiente, que vem se destacando, é a energia térmica, tendo em vista que várias atividades do nosso dia a dia provoca esse efeito. Um exemplo é a reação de combustão nos próprios automóveis. E outro exemplo de aplicação de energia térmica é o Smart Tree. A árvore, ela tem o mesmo papel do que um ser humano. Ela regula sua própria temperatura, sua temperatura interna, independente da temperatura externa. Com isso, ela existe um gradiente térmico em volta dessa árvore, no qual pode ser observado no gráfico à direita, onde foi medido a temperatura, algumas diferenças de profundidade da árvore, um exemplo é 50 milímetros de profundidade, 75 e 100 milímetros. Com isso, a gente observa que a curva de 100 milímetros, ela se distancia mais. E essa distância entre a curva de 100 milímetros e a curva externa provoca um gradiente térmico, porque a diferença entre a temperatura externa e a temperatura externa. E com isso, a gente vê o potencial de geração de energia através desse gradiente térmico. Mas como é que eu vou transformar esse gradiente térmico em energia elétrica? Aqui tem um sistema genérico de colheita de energia térmica
onde já aparecem as figuras do transdutor e o circuito de condicionamento de energia. No nosso caso, o transdutor é um módulo termoelétrico e temos o circuito de condicionador de energia, que é o LTC 3108. O que seria um módulo termoelétrico? Ele é um dispositivo, ele é um dispositivo que é composto por pares, termopares de tipo N e tipo P, que estão eletricamente em série e termicamente em paralelo, onde eles, no seu efeito de transformar energia térmica em energia elétrica, tem alguns efeitos térmicos nesse processo. Um deles é o efeito Seebeck. O que seria esse efeito Seebeck? Ele nos diz que quando um termopar está submetido a uma diferença de temperatura entre eles, ele diz que vai surgir uma diferença de potencial em seus terminais. Ou seja, quando o meu tag está submetido a uma temperatura X na parte superior, temperatura X na parte superior, e uma temperatura Y na parte inferior, a gente tem que vai sair uma tensão gerada que é proporcional a essa diferença de temperatura. Outro efeito térmico nesse processo de conversão importante é o efeito Peltier, que é o inverso ao efeito Seebeck. Ou seja, quando a gente submete o módulo termoelétrico a uma diferença de potencial, o efeito Peltier nos diz que vai surgir uma diferença de temperatura em torno desse meu termopar. No caso do módulo termoelétrico, estou submetendo ele a uma diferença de temperatura, a gente vai ter que, de um lado superior, vai ter uma temperatura, seja ela quente ou fria, isso vai depender da corrente que eu estou aplicando, da polaridade, e do seu lado inferior vai ter outra temperatura, ou seja, vai ter o mesmo dispositivo, ele vai estar submetido a uma diferença de temperatura. Com isso, a gente tem duas divisões do módulo termoelétrico, que é o TEG, gerador termoelétrico, que ele se baseia no efeito Seebeck, onde está submetido a uma diferença de temperatura, vai ter uma diferença de potencial. E também tem o TEC, que já é baseado no efeito Peltier, onde estou aplicando uma tensão, vai ter uma diferença de temperatura entre as faces do TEG, do módulo termoelétrico. Mas como saber o comportamento do TEG? Como saber o potencial de geração para o caso da árvore? Como saber se ela vai gerar bem e tal? Visualizar isso na prática. A gente pode utilizar também o modelo SPICE, onde ele tende a simular o comportamento do TEG, ou até mesmo uma plataforma de emulação térmica, que é só dando um spoilerzinho da futura apresentação, em que a gente tem um tag central aqui, está indicado com o número 5, e ele vai ser submetido a uma temperatura na face superior e uma temperatura na face inferior. Com isso, com o sistema, a gente consegue analisar diversas grandezas térmicas e elétricas nesse processo de colheita de energia térmica, nesse processo de converter energia térmica em energia elétrica. Mas vocês devem estar se perguntando como é que a gente faz para dar uma temperatura interna, uma temperatura na face superior do TEG e uma temperatura na face inferior. A gente utiliza o próprio módulo termoelétrico, só que agora atuando como refrigerador, atuando como TEG, onde a gente aplica uma tensão e ele vai gerar uma temperatura na face superior e na face inferior. Os tags, só para indicar aqui, ele está aqui numerado com o número 3. Seria aqui o superior e aqui o inferior. E para mostrar um resultado do gerador termoelétrico, a gente tem aqui uma curva, onde a curva azul é a nossa tensão gerada utilizando o módulo termoelétrico a uma determinada diferença de temperatura. A gente pode ver que teve uma temperatura aqui acima de uma temperatura de 3,4 graus Celsius nessa média e gerou, então, acima de 80 milivolts.
E também a gente tem outro ponto importante, que é uma tensão negativa. Essa tensão negativa, ela é aceitável, ela é clara, já que isso se dá devido ao tag, a temperatura superior do tag ser menor do que a temperatura inferior. Aí, com isso, o tag está submetido a uma diferença de temperatura negativa. Consequentemente, ele gera em seus terminais uma diferença de potencial negativa. Esses dados que foram apresentados, eles foram dados de uma árvore que foram colhidos. Esses dados são de 2019. Essa árvore é uma árvore da UFB que a gente faz experimento colhendo o gradiente térmico dela e emulando na plataforma de emulação térmica. Como vocês podem ver, a tensão que sai nos terminais do transdutor, ela varia, ela não é constante e ela é extremamente baixa. Aí vocês podem estar se perguntando como é que eu vou alimentar um dispositivo com 80 milivolts, como isso vai virar uma tensão utilizável. Com isso, entra o LTC 3108, que é um conversor DC-DC, que ele é ideal para coletar e armazenar energia excedente de fontes de tensão de entrada extremamente baixa, como é o caso do TAG, que a gente viu ali que o pico dele alcançou em torno de 80 milivolts. O LTC opera a partir de entradas extremamente baixas, no caso de 20 milivolts. E ele é um sistema completo de gerenciamento de energia, onde ele apresenta uma saída selecionável, o meu Vout ele é selecionável. O que isso quer dizer? Eu posso modificar as conexões dele para que meu Vout seja 2.35, 3.3, 4.1 ou até mesmo 5 volts. E ele também tem uma saída controlada lógica. Uma saída controlada lógica, bora pensar em binário, e que meu Vout está programado para 3.3 volts. Se a minha tensão no meu Vout ela é inferior a 3.3, meu valor lógico no Pgood vai ser 0. Se meu Vout já está saindo 3.3, meu valor lógico no Pgood vai ser 1. Tipo, é uma saída lógica. Ela é indicada para sinalizar quando a gente já está tendo tensão regulada utilizável. No caso, um dispositivo que é alimentado com 3.3 volts ou com 5 volts. E ela também tem uma saída de energia reserva. Como eu falei no início, essa conversão entre uma fonte de energia e energia elétrica, ela não vai ser inteiramente consumida por um dispositivo de baixo consumo. Então, a gente precisa armazenar para outros momentos, né? E o LTC fornece isso, que seria o nosso V-Star, onde a gente tem um supercapacitor na saída, onde ele vai armazenar a energia excedente. E vamos analisar ele na prática também, observando ele aqui, onde aqui a gente tem aquela mesma curva de tensão gerada que eu apresentei no gráfico anterior, e aqui é um Vout do LTC. Ele está programado para uma saída de 3.3 volts, e a gente, como pode visualizar aqui, ó, nesse período maior de tempo, quando a tensão gerada era superior a 20 milivolts, ele ficou o tempo inteiro, há mais de 12 horas, em 3.3. E se vocês, tipo, muita gente duvida, né? Será que uma árvore é capaz de gerar energia? Será que é capaz de alimentar um dispositivo assim? E com esse gráfico a gente pode garantir que sim. A gente viu que em um período superior a 12 horas, o LTC ficou em 3.3 volts. E outros períodos a gente consegue visualizar aqui, ó, que já em outros momentos, quando a tensão gerada caiu bastante e ficou inferior a 20 milivolts, ela tendeu a 0. Meu Vout ficou a 0.
Só que isso, para que ela possa ficar o tempo todo inteiramente em 3.3, aí entra tipo um dimensionamento de capacitor, o meu V-Star, que nesse caso a gente utilizou um padrão de 0.1 microfarad que vem do fabricante. Essa foi minha apresentação, e se vocês quiserem saber mais sobre o modelo SPICE que eu falei rapidamente, sobre simular o comportamento de um gerador termoelétrico, eu tenho esse trabalho publicado no INCOM, que é um trabalho também nessa área de colheita de energia térmica, e tem outros trabalhos vindo, que próxima semana está sendo apresentado no I2MTC, também na área de colheita de energia térmica, e qualquer coisa é só ficar ligado no Instagram, no LinkedIn do laboratório, que a gente sempre posta essas novidades de artigo publicado e tal. E aqui do lado também tem meu contato, caso alguém queira entrar em contato, conversar sobre essa área, tirar dúvidas e tal. E, por fim, quero agradecer pela atenção